Capítulo 98 O Estado e suas funções. Quantos problemas novos deverá enfrentar e resolver o novo Estado futuro? Que profusão de funções terá de abarcar e quão complexas realizações ele executará? Estando vinculado fundamentalmente, por suas bases biológicas, ao fenômeno basilar do ser, dado pela evolução, a primeira função do Estado é constituir instrumento das ascensões humanas. Se educar é a sua primeira tarefa substancial, o resultado eterno de todo o seu trabalho é ter formado o homem. Diante desse objetivo supremo, todo o resto torna-se apenas meio. Pela altura e intensidade com que tiver sabido educar, mede-se o valor de um governo. A pedra de toque de uma religião, filosofia ou sistema político está na quantidade de luz que tiverem sabido fixar na alma humana. Está na medida em que tenham conseguido tornar melhor o homem. Em meu sistema, o Estado é o órgão que constitui a base das ascensões humanas. Nessa atmosfera de elevada ética que deve vivificar e animar tudo, movem-se todos os trabalhos em qualquer campo, sendo todos eles, em sua substância, reduzíveis a uma criação espiritual. Nas atividades individuais e sociais, a lei se realiza com o seu princípio de ordem. Tudo se move, portanto, ao longo de um caminho de coordenações e harmonizações que eliminam os atritos, aumentam o rendimento e, devido à lei do menor esforço, conduzem à superação de todas as formas inferiores, eliminando o mal, a dor, o egoísmo e a luta. Por essa via de harmonizações, o centro atinge a periferia, e a periferia liga-se ao centro, que se reforça pela coesão do indivíduo, o qual, por sua vez, valoriza-se na coletividade e acentua seu rendimento. Entoando a música da cooperação, o Estado prevê e coliga no espaço e no tempo, antecipa e provê, garante e protege. Só ele pode criar uma atmosfera ética que permita o florescimento das delicadas produções do espírito. Só ele pode estimular as atividades intelectuais superiores, que de outro modo escapam à consciência coletiva e são condenadas à extinção pelo princípio hedonístico. O Estado agirá em profundidade, conduzindo a luta para formas mais evoluídas, que, por implicarem uma união de pensamento e de energias, correspondem a um princípio de utilidade coletiva. Imaginai a força de um povo que se tenha tornado organismo. Então, os indivíduos, exercendo suas respectivas funções, que são todas elas nobres, não se tornarão iguais por nivelamentos externos, mas se equilibrarão na justiça da hierarquia, porque a diferença de posições corresponde a uma diferença de valores, de funções e de deveres, equivalente à diferenciação individual de aptidões hereditárias. Nessa justiça de divisão de trabalho, os homens serão inevitavelmente irmãos, porque se farão necessários uns aos outros no organismo, no qual não apenas o significado e o valor da vida de cada um se elevarão, mas também será impossível alguém agredir ou demolir
a não ser agredindo ou demolindo a si mesmo. Neste organismo, obedecer não é servidão, mas sim valorização. Não é diminuição, mas sim conquista. Ao fazer parte do organismo coletivo, assumindo nele sua própria posição de célula e não mais constituindo apenas um número, o indivíduo crescerá. O novo conceito não é uma rebelião do individualismo em prejuízo da coletividade, mas sim uma fusão do individualismo no coletivismo, um individualismo organizado que se valoriza na ordem coletiva. Ai do Estado que anula o indivíduo, mas ai também dos indivíduos que se sobrepõem ao Estado. O novo Estado tem que possuir o monopólio da força, pois, embora ela seja uma necessidade de vossa vida involuída, a privação do seu emprego por parte do indivíduo já constituirá um progresso, porquanto o seu desuso enfraquecerá os instintos antissociais. Esse Estado, que não pode ser agnóstico, deve ter resolvido os maiores problemas do conhecimento, pois precisa ter uma concepção ampla da vida, para fazer o indivíduo compreendê-la e colocá-la em prática. Deve saber compreender o homem, seus instintos e seu destino, penetrando o mistério de sua personalidade, a fim de poder colocá-lo em seu devido lugar e obter dele o máximo rendimento. No princípio, o centro realizará um mero enquadramento de massas, porém, no futuro, ocorrerá a fusão de almas. Nesse estado, Deus é imprescindível, assim como o conhecimento de sua ordem divina, cujo funcionamento a ciência deve demonstrar para que nessa ordem o Estado encontre suas bases racionais. É a concepção imensa de uma fé social e científica, da qual participarão em paz todas as religiões. Este é o estado da nova civilização do terceiro milênio. Neste novo estado, o indivíduo realiza seu amadurecimento biológico em direção à fase de super-homem. Todas as forças sociais tornam-se disciplinadas, objetivando a elevação coletiva. Os instintos inferiores se atrofiarão pelo desuso. Os elementos mais involuídos acabarão sendo domesticados, porque serão absorvidos na correnteza, que os orientará para metas espirituais superiores. A potência de um novo estado de elevado conteúdo ético é uma força que fecunda todas as atividades. É um esplendor de luz que desperta qualquer alma. As aptidões que respondem aos impulsos mais nobres são então valorizadas e, por isso, aceitas pelo homem mediano, que, por não saber se orientar e se guiar, é feito para obedecer e, assim, realiza a sua ascensão. As energias sociais não mais se rivalizam numa hipertrofia de funções, não mais se manifestam num desencadeamento cego e destruidor, mas se tornam todas elas uma expansão iluminada e produtiva do pensamento do Estado. Não mais se perdem na vã tentativa de se reencontrar, não mais se desgastam no atrito como um amontoado de engrenagens desincronizadas, mas se coordenam a fim de convergir para as metas eternas da evolução.
Assim, um povo realiza lentamente as grandes assimilações espirituais e avança coeso como um exército em marcha para a difícil conquista dos ideais. Assim, a massa pesada e lenta da grande alma coletiva, que começa a ver e a compreender, vai se movendo com eficiência progressiva. Então o trabalho, iluminado por finalidades superiores, não constitui mais uma condenação, mas é triunfo cotidiano sobre a matéria. É uma vitória da vontade e do espírito. É um ato viril de domínio. Na elaboração de seus órgãos, o Estado reunirá os cidadãos num fecundo abraço produtivo. Os indivíduos que não se organizarem para se valorizarem neste novo poder coletivo estarão destinados à eliminação. Se as velhas unidades econômicas, pequenas e isoladas, tinham a vantagem da independência recíproca que circunscrevia as crises, hoje o progresso já organizou as necessárias relações e permutas mundiais, que tornaram o organismo econômico mais perfeito e compensado, condições que também o deixam mais vulnerável. Essa vulnerabilidade impõe um regime de colaboração. Em sentido mais amplo, a moderna capacidade de especialização de funções dá ao indivíduo involuído e isolado probabilidades cada vez menores de sobrevivência. Quanto mais perfeito e diferenciado é o indivíduo, tanto mais vulnerável ele se torna. Porém, tanto maiores são a sua capacidade e a sua necessidade de viver em coletividade. Essa sua fraqueza diante do homem primitivo, essa sua perda de adaptação, é a força que mantém coesas as unidades coletivas, que por isso não estão dispostas a se desagregarem. Nesse novo estado, as anarquias econômicas terão de ser eliminadas e o individualismo, caso constitua desordem, não será admitido. O homem futuro que esse estado deverá construir não será uma simples máquina para fabricar dinheiro ou apenas uma hipertrofia volitiva, mas sim um homem completo também em seu campo espiritual, no desenvolvimento harmônico de todas as suas faculdades. O Estado que realiza o princípio colaboracionista está situado num nível superior ao do Estado que permanece na fase do princípio hedonístico. O valor e o nível evolutivo de um Estado são medidos pelo grau atingido na realização dos princípios, pelo grau em que houver sabido formar a consciência colaboracionista, pela capacidade de infundir no trabalho a ideia de função e na vida o conceito de missão, pela medida em que tiver conseguido, através da atenuação das formas de luta, educando-as no sentido da evolução, transformar a força em direito, o egoísmo em altruísmo, a desordem em ordem, a guerra em paz. O Estado aspira e emana, concentra e descentraliza. É o coração que a cada instante lança todo o seu sangue para circular em seu organismo. O Estado eleva em seu seio todos os seus cidadãos, econômica e moralmente. Coordena-os todos nas diferentes funções, realizando a justiça mediante a subdivisão do trabalho em correspondência com os valores individuais. Enquanto o Estado não tiver ligado a si todo o povo como função integrante de sua unidade,
o povo permanecerá estranho, indiferente, podendo até ser amanhã um inimigo. Enquanto todos os cidadãos não se sentirem vivendo no Estado, enquanto houver um só homem que não se sinta, ainda que minimamente, parte dele, esse homem será sempre uma ameaça de dissídio e germe de desordem. Um dos grandes erros do século foi ter visto e colocado em evidência o lado involuído da sociedade humana. A incompreensão entre capital e trabalho, gerando a luta de classes, manifestava no campo econômico a visão universal materialista imperante. O Estado não deve manifestar essa luta, mas sim dominar todas as atividades econômicas. Deve ser o organismo ético que absorve todas essas atividades, dando-lhes um conteúdo moral e social para elevá-las à função. O fator moral é supremamente construtivo e sua introdução na vida social inverte a posição do problema. Para maior rendimento utilitário de todos, os grupos sociais têm que evitar o desperdício dinâmico da luta ligada ao período caótico, a fim de viver em coordenação, cooperando entre si, e não em conflito, eliminando-se mutuamente. Uma cadeia de opressões e reações é contrária à lei do menor esforço e, portanto, pela lei da evolução, tem que acabar. A luta de classe pode ser considerada uma doença social do período involuído, um fato patológico que precisa ser superado. O sonho de arrasar o capital para proporcionar a subida do proletariado, sumamente inadaptado em sua inconsciência para qualquer função dirigente, significa secar a fonte da riqueza para todos. A opressão e a violência, a exploração da ignorância popular por egoísmos políticos, a greve e o lockout não resolvem o problema da produção nem da riqueza. Tudo isso é filosofia econômica de transição, constituindo apenas um mecanismo de destruição. Está fundamentada nas leis da vida a ascensão até a fusão e a solidariedade de todas as forças de produção, sem opressões nem supressões, dando lugar a todos, para que todos deem a sua contribuição. No colaboracionismo, todas as classes encontram reconhecimento e proteção: o trabalhador do pensamento e o lavrador da terra, o soldado e o operário. Todas as classes voltam-se para a colaboração e não para a luta de classes. Assim como a família é o fundamento do edifício social, a propriedade é a base natural do edifício econômico, sendo ambas, como lei da natureza, próprias também do mundo animal. Destruir essas unidades primordiais insubstituíveis é demolir a natureza humana. A instituição da propriedade, criada pelos vencedores da luta econômica para defenderem a si mesmos e agredida pelos derrotados, sempre existiu e continuará existindo, apesar de todas as tentativas de demolição, porque ela corresponde à necessidade fundamental de defender uma posição que todos, embora alternadamente, acabam ocupando. Isto significa elevar e criar tudo sem jamais destruir nada. A cada revolução destruidora sucede uma revolução construtiva, que enquadra todas as forças e faz delas uma unidade.
A cada revolução que sai de baixo para demolir, sucede uma revolução que desce do alto para construir. A cada descida das aristocracias do pensamento para elevar os humildes, corresponde uma ascensão dos humildes para alcançar a compreensão. A tarefa das classes não é eliminar uma à outra, mas sim compartilhar os frutos da mesma civilização, encaminhando-se para a compreensão recíproca. A tarefa da classe dirigente não é dominar, mas sim educar a plebe tumultuada. É transformar esse velho instrumento de vinganças, chamariz de astutos e muitas vezes vítima de repressões, mas sempre massa ignara, amorfa e cega, num povo que saiba como conquistar uma consciência coletiva mais elevada. Todos esses conceitos, naturalmente, fazem parte de um mundo mais evoluído, sendo próprios de um tipo humano biologicamente mais avançado. O tipo atual ainda não sabe superar essas formas de lutas primitivas e selvagens, que revelam a fase na qual ele se encontra e que são necessárias hoje para a realização da seleção inerente a esse plano. Tal tipo será julgado um involuído pelo homem de amanhã. Final do capítulo 98.